Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Hoje, continuando o estudo de Apocalipse, estamos com o tema O Conflito Mais Profundo, a lição 8, dando continuidade aí às nossas lições. Dia 7 de abril de 2020, nós estamos com o texto básico de hoje, Apocalipse 12, versos 1 ao 12. Estudaremos esse tema no momento tão oportuno, né? Vai tratar da luta, do conflito de Cristo e o mundo, da igreja e o mundo, e o diabo, o inimigo de nossas almas. E nós temos muito a aprender. Vamos orar, pedindo a Deus a bênção. Sejam todos bem-vindos aí, tanto os da igreja, mas queremos dar boas-vindas em especial aos visitantes e aqueles que estão acompanhando posteriormente. Deus abençoe sua vida. Oremos. Louvamos-te, Senhor, porque teu nome é grande, acima de tudo e de todos, digno de todo louvor. Por este dia que recebemos das tuas mãos e vivemos muito bem, protegidos e amparados pelo Senhor. Recebemos o sustento, o alimento, o que vestir e o ar que respiramos e tantas bênçãos incontáveis. Nós te agradecemos e agora, Pai, por também este privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Te pedimos que nos auxilie com o Teu Espírito para que possamos responder positivamente diante das lições maravilhosas do Senhor para nós. Pedimos por nossas vidas, por nossa igreja, por aqueles que nos acompanham visitando o nosso estudo, que o Senhor os abençoe também. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o conflito mais profundo. Vamos lá para a nossa leitura de Apocalipse. Eu vou ver se eu ponho num texto maior, porque eu estou com dificuldade agora com a visão e sem o óculos dá essa dificuldade toda para ler o texto. O texto que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1270 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também elegeram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Muito bem, não mudei aqui, né? Terminei me passando, sempre me passo quando eu estou com a atenção em 2 lugares. Mas vamos lá,
pense num atleta. Um atleta, para competir, precisa se preparar, tá sempre muito bem preparado e disciplinado nessa preparação, vigilante, para poder competir e ter chance de vencer. Essa é uma realidade semelhante à vida cristã. A Bíblia diz que nós em Cristo somos mais que vencedores, porque realmente a salvação de Jesus é poderosíssima. Contudo, não podemos vacilar. A própria Bíblia diz que nós temos um inimigo contra o qual não podemos lutar sozinhos e não podemos brincar com ele. Por isso a Bíblia fala de constante preparação, constante vigilância, constante cuidado. Realmente o diabo, que é o inimigo das nossas almas, não é qualquer um e só Deus pode com ele. Então nós temos que estar fortalecidos. Nós estamos estudando na igreja a carta de Paulo aos Efésios, nos sermões dominicais, e daqui a pouco chegaremos nas armaduras de Deus, na armadura de Deus. Tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para vencer todas as ciladas do diabo. E depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Então, é por aqui que nós vamos estudar hoje. Nós veremos que a igreja de Cristo é perseguida pelo diabo. A igreja de Cristo é inimiga do diabo. Ela age contra o diabo e o diabo age contra ela. E ela é alvo, então, de todos os ataques do diabo. E as lições da palavra de Deus vão sempre nessa direção. Precisamos, então, estar preparados, sempre fortalecidos no Senhor, sempre atentos, para não sermos derrotados, para não vivermos aí humilhados, envergonhados, como se não tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus em Cristo. E essa é a lição de Deus para nós. Então, prestemos atenção a todo o estudo com esses símbolos que serão explicados. Tentaremos, por exemplo, explicar aqui, mas, sobretudo, a mensagem espiritual desses versos que nós lemos, a mensagem de Deus para o nosso coração. Os bastidores do conflito, a comunidade da... eu mudei a ordem aqui, foi, olha só. Eu mudei a ordem na transição. Os bastidores do conflito, a comunidade da aliança vai ser o primeiro, né? Nós vemos aqui que João vê grande sinal no céu, já está aí no verso 1 de Apocalipse, uma figura feminina adornada com o sol, a lua e 12 estrelas, imagem de que? De Israel. Essa é a figura. E com suas 12 tribos, né? Israel era assim, Gênesis 37, 9. Sua aparência relembra a glória de Cristo, Apocalipse 1, 16, 21, 23. E o galardão dos justos, Apocalipse 2, 10. Ela está grávida e sofre as dores de parto até o nascimento do seu filho, descrito como um rei que foi arrebatado para o céu até o seu trono, é o que acabamos de ler sobre ele. Portanto, o próprio Jesus. E ela está com esse, para dar luz a esse filho. Apocalipse 12, 5, Salmo 2, 7 a 9 e Efésios 1, 20. A mulher representa a comunidade da aliança que gerou o Messias prometido. Olha só que sentido maravilhoso. Quando a gente vai estudar, fica mais fácil entender o texto. Gênesis 3,15 e Romanos 9, 4 e 5. E essa mulher espera o retorno de Jesus, né, do Messias, e ela espera no deserto, que é o deserto do sofrimento e perseguição, 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Aí nós temos o verdadeiro inimigo desmascarado, segundo ponto aí. João também vê um dragão marítimo, que representa a força espiritual maligna por detrás de cada reino ímpio, que já perseguiu o povo de Deus desde o Éden. É importante lembrar disso, esse é o sentido
né? Esse dragão marítimo que surge do mar representa a força espiritual maligna por detrás de cada reino ímpio que já perseguiu o povo de Deus desde o Éden. Temos Apocalipse 12, os versos que lemos, o 3 e o 9, que fala a respeito, mas também temos Gênesis 3, 1, versos 4 e 5, versos 13 e 15 também de Gênesis 3, e Isaías 27, 1 e 51, 9. Suas cabeças, o dragão tem mais de uma cabeça, né? Suas cabeças e chifres significam os governos humanos que Satanás utiliza para perseguir a igreja. Daniel 7, 19, 20 e 24. Ele derruba 1/3 das estrelas, provavelmente os muitos crentes que já atingiu a sua ânsia de destruir o povo de Deus. Apocalipse 12, 4, Gênesis 15, 5, Juízes 5, 13 a 14, verso 20 também, e Daniel 8, 10. Nós estamos aí com essa discussão absurda de se pode ou não a igreja abrir. Não é assim. A igreja tem a liberdade. Você pode cultuar ou não. Você pode cultuar na igreja, num espaço reservado para esse fim. A igreja somos nós, mas num espaço reservado para esse fim. Até porque o culto só existe assim, né? Culto bíblico, realmente. O culto público, a reunião solene do povo de Deus no dia do Senhor é dessa forma. Não é em casa, né? Não existe isso. Então, nem online. Então, há uma discussão, pode, não pode, mas é em nome da saúde que a gente tira a sua liberdade. É em nome da vida que a gente tira a sua vida. E aí a discussão está sendo mantida, e isso é o que se faz, né? Muito estranhamente, porque a Constituição brasileira, a Constituição Federal já garante a liberdade. Se não garantisse, a gente não estaria no Estado laico, né? O Estado laico não é o Estado ateu. E é preciso, sim, então, a gente defender, lutar pela liberdade que já temos, lutar para preservá-la, porque qual é a intenção real por trás? Você vê que não é contenção de propagação do vírus, não é nada a ver, não tem nada a ver com a saúde. A saúde tem que ser controlada, etc. Mas olha só esses lockdowns, né? Você tem a semana inteira as pessoas sabendo administrar tudo quanto é setor. Mas no domingo os crentes não sabem controlar isso na igreja. E você quer ver que não é esse o assunto? Se todo mundo fosse com aqueles... Eu brinco aqui dizendo que era aqueles roupão para proteger de radiação... mesmo assim, mesmo que tivéssemos com todas essas garantias, mesmo assim eles iriam querer impedir, porque eles querem realmente cortar a sua liberdade, o seu direito, não é só de religião, de qualquer coisa. Você não é essencial. Na hora que escolher que você não é essencial para viver, você está morto. Não é isso que está acontecendo com, por exemplo, as decisões de muitos prefeitos e governadores mal intencionados, perversos, né? E o que é isso aqui sobre o nosso assunto? Por trás é justamente a maneira como eles não sabem disso, muitas vezes eles não são conscientes disso, mas é a maneira como o diabo usa para seduzir, enganar e fazer com que esses líderes atuem contra a igreja, no final das contas, contra a igreja. Sua intenção é destruir o Messias, atacando-o desde o nascimento. Então, por isso, Jesus foi atacado lá e a igreja é sempre perseguida. E Jesus disse isso. Eu lembrava essa semana justamente dessa passagem de Jesus, ele dizendo que se perseguir o Senhor, o que fará dos servos? Então, a igreja é sempre perseguida. Apocalipse 12, 5, Mateus 12, 13, 4, versos 5 e 6 e 12, 14, 26, 14, 16, 27, 26. A intenção, então, qual é desse ataque de Satanás usando esses líderes para agir contra o povo de Deus? É destruir Cristo, o seu nome e o seu povo, no final das contas. Tendo fracassado, lá atrás, resta-lhes apenas continuar sua guerra contra eles, contra o povo de Deus. Por isso, a mulher igreja, a mulher representa a igreja, foge da sua fúria para o deserto, símbolo tanto de provações quanto de provisão divina.
Apocalipse 12, 6, né? O texto diz, né? Deus prepara para lá. Salmo 78, 15, 16 e 52. O tempo do deserto é de 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, como está em Apocalipse 13, 5. Esse período simbólico inicia na ressurreição de Cristo. É um símbolo que se inicia na ressurreição de Cristo. Você tem o capítulo 12, verso 5, e estende-se até a sua volta. Apocalipse 14, versos 14 ao 20. Ou se quiser, tem também lá Apocalipse 20, versos 7 a 10, que nós já estudamos aqui. E faz referência à tribulação predita por Daniel, em Daniel 7, 25, as peregrinações de Israel pelo deserto, números 10, verso 11 e 14, verso 33. Ao ministério de juízo de Elias, Tiago 5, 17, e ao ministério de Cristo, João 2, 13 e 6, 4 e 11, 55 a 57. João agora vê o diabo e os seus anjos sendo derrotados pelo exército angelical de Miguel, representante da comunidade da aliança. Nós lemos nos versos 7 a 8 e também está lá em Daniel 12, 1. Ele é expulso dos céus, ou seja, perde sua posição de acusação contra a igreja. O diabo e Satanás significam, respectivamente, caluniador e adversário. Né? Diabo, caluniador, difamador, e Satanás, adversário. É interessante até que no grego, no Novo Testamento, quando vai falar para não sermos difamadores, a palavra é diabolos, né? Quando nós difamamos, então estamos imitando o difamador. Ele difamou Deus lá no Éden e difama Cristo. Ele dá um jeito, ele é sedutor, ele dá um jeito das pessoas sentirem ódio por Cristo, mesmo Cristo sendo aquele que mais fez e faz bem à humanidade. As pessoas existem e vivem, se alimentam e têm o que têm, mesmo sendo as mais perversas, porque Cristo dá bondosamente uma graça inexplicável e sem medida. Mas as pessoas sentem ódio. Como pode isso? É justamente porque o sedutor tem essa capacidade de enganar. A culpa é das pessoas que decidem assim, mas eu falo, o sedutor ele tem esse poder, fazer a pessoa se deixar ser, né? Ser enganada. Apocalipse 12, 10, Jó 1, versos 6 ao 11, Zacarias 3, 1 e 2, Romanos 8, 1 e 33. Como reflexo da vitória de Cristo sobre Satanás na terra, a igreja vence Satanás por meio da pregação. A gente está faltando a pregação como deveria, mesmo ao custo de suas vidas. Nós temos como igreja que pregar a Cristo, mesmo ao custo de nossas vidas. Apocalipse 12, 5 e 11. Apesar de derrotado, Satanás pretende usar o pouco tempo, o mesmo período da igreja no deserto, é pouco tempo, que lhe resta para despejar sua cólera contra a igreja. Porém, ela recebe proteção, asas para fugir, um deserto para se esconder, sustento para se manter. O diabo, então, ataca com sua boca uma torrente de calúnias e enganos. Seus ataques são frustrados pela intervenção divina e pela fidelidade dos fiéis, mas ele não desiste, ele continua. Aí você tem os agentes humanos do dragão. O dragão, então, convoca aqueles que executarão seus propósitos contra o povo de Deus. Em Apocalipse, o mar está ligado às nações ímpias. Você tem aí 17, verso 1 e verso 15. Salmo 65, 5 e 7. Podemos fazer uma comparação. E Isaías 17, 12 e 13. E é de lá, desse mar, que surge a primeira besta, literalmente uma fera, como em Apocalipse 13, 1. A besta representa os poderes mundiais que oprimem o povo de Deus. Seus muitos chifres e cabeças enfatizam seu poder multiplicado no mundo inteiro e por toda a história, e nos lembram de que o dragão é a fonte do seu poder. Apocalipse 13, 1 e 2 e 12, 3. Uma de suas cabeças é golpeada mortalmente, Apocalipse 13, 3, talvez uma referência à ressurreição de Cristo ou ao nascimento da igreja em Pentecostes, mas seja o que for, ele se recupera
e conquista a admiração do mundo, arregimenta seguidores para o dragão e blasfema contra Deus e o seu povo. E o mundo cresce nesses picos de iniquidade sem saber que tem um escravizador e senhor perverso fazendo eles agirem sempre com ódio, cegueira, burrice. Você vê, né? As pessoas falam um monte de bobagem. São líderes, estão em várias posições, mas falam um monte de bobagem. Bobagem demais. Cegas, completamente cegas. Se achando sábias. Né? É seduzida. E vão blasfemar contra a igreja, contra Deus, contra Cristo. Falam um monte de loucura. Por isso, derrota os santos, sendo adorada diretamente por todas as nações, essa besta, né? Adorada. Mas note que cada sucesso da besta lhe é concedido. É concedido. O que sugere que toda a sua atividade demoníaca está debaixo da determinação soberana de Deus e, portanto, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro estão seguros. Estão seguros. É Deus quem está no controle. O diabo não tem a palavra final, nem os homens perversos usados ou seduzidos por ele, ou usados por ele. É Deus quem tem a palavra final. Deus pode muito bem usar os enganos de Satanás, como disse um teólogo, para chicotear o mundo por suas ingratidões contra Deus. Justamente por essa batalha ser travada ao longo de toda a era da igreja, os crentes de todos os tempos devem atender à mensagem profética, devem saber que serão presos e mortos e que precisarão perseverar, crendo que o Senhor os vingará. Agora João vê outra besta, saída da terra, com aparência e palavras enganadoras. Apocalipse 13, 11. Ela fala pelo dragão e faz uso dos poderes da besta do mar, tanto para realizar grandes sinais, como para descer fogo do céu. Seu objetivo é exaltar a primeira besta e sua admirável recuperação perante o mundo, e para isso faz uma imagem dela que não somente fala, mas ainda mata os que não a adoram. Apocalipse 13, 12 a 15, comparar com Daniel 3, 1 e 6. A segunda besta obriga as pessoas a receberem uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual não podem comprar nem vender. Isso aqui não é chip de computador, já expliquei no vídeo que falamos da esperança escatológica na Antiga e na Nova Aliança. Tem nada a ver com chip de computador. Isso aqui é sinal de corrupção. O crente ele tem como sinal de ser crente a santidade, a obediência à palavra. O não crente tem a corrupção sistêmica e generalizada. Vive de enganar, de mentir, de difamar. Então esse é o sinal do mundo, né? Talvez seja uma referência ao costume de tatuar escravo com a marca de seus senhores ou a marca do imperador na moeda oficial do Império Romano. João acrescenta que a marca é o nome ou o número da besta, número do homem, ou seja, a marca é humana, ainda que esteja a serviço de Satanás. É só verificar o verso 8. É melhor interpretar o 666 simbolicamente. O triplo 6 indica uma trindade demoníaca, que jamais chega à plenitude simbólica pelo 7. Jamais chega a ser perfeito. Essa marca é uma paródia do selamento dos santos. Temos isso no capítulo 3, 12, verso 12. No capítulo 7, versos 3 ao 4, 14, 1 e 22, 4. E significa compromisso com a filosofia, testa, né? E práticas, mão direita, do dono da marca. Então, eu penso e eu atuo, por isso testa e mão direita, dessa forma corrompida. Eu respiro crueldade, eu respiro corrupção, eu respiro aquilo que agrada ao diabo, ao sedutor das nações. Eu respiro ódio, eu respiro mentira, confusão, caos. Eu respiro aquilo que não presta, eu respiro maldade. E esse tipo de marca aí identifica que a pessoa não tem nada com o verdadeiro Cristo. Ainda que tenha em um ou outro certos níveis de ética, de moral e tudo mais.
mas assim, os filhos das trevas são assim, no final das contas eles só respiram crueldade. Deuteronômio 6, 6 a 8 e 11, 18. Juntas, as duas bestas representam o sistema político, econômico, social e religioso que compõe qualquer sociedade a serviço do dragão. É fundamental que os crentes saibam que por detrás das perseguições humanas há uma potestade muito mais poderosa e cruel, cujo verdadeiro objetivo há muito tempo é destruir o povo de Deus. Aí nós temos o verdadeiro inimigo. Vamos ver esse verdadeiro... Olha, aqui eu errei de novo. Vamos ver esse verdadeiro inimigo derrotado. Vamos ver novamente o Cordeiro, desta vez em pé no Monte Sião, sobre o qual a igreja Jerusalém ficava, a cidade de Deus, né? E aí você tem a igreja vence Satanás pela perseverança. O Cordeiro está acompanhado da multidão dos santos comprados de toda a terra, que canta um cântico que somente os salvos podem aprender e cantar, pois expressa sua gratidão pela redenção do pecado. São castos, pois não se contaminaram com as prostituições da besta, a idolatria. Seguem o Cordeiro e são como primícias para ele, consagrando-se como os primeiros frutos ao seu Salvador. Falam a verdade e seu testemunho não cedeu ante a pressão da besta. Em seguida, João vê um anjo que cruza os céus divulgando a todo mundo um evangelho eterno e conclamando todos a adorar o Criador. Um segundo anjo proclama a queda da grande Babilônia, o império idólatra e cruel que na antiguidade cercou e destruiu Jerusalém, simbolizando o arrogante mundo iníquo que oprime o povo de Deus em todas as épocas. Um terceiro anjo anuncia que os seguidores da besta serão castigados por Deus e pelo Cordeiro com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, ou seja, serão atormentados pela eternidade. Assim como a sedução idólatra da Babilônia é representada pelo vinho da fúria da sua prostituição, seu castigo é o vinho da fúria, é o vinho da cólera de Deus, melhor dizendo. A certeza de que o castigo virá a seu tempo deve estimular a perseverança e obediência dos santos, mesmo debaixo de perseguição. Mesmo sendo mortos, são perseverados, ou são, melhor dizendo, bem-aventurados, porque a recompensa por sua fidelidade também é certa. Já começou a complicar aqui a leitura sem o óculos. E aí nós temos, por fim, a igreja adora a Deus por sua vitória. A igreja adora a Deus. João vê alguém sobre uma nuvem e sua coroa e foice indicam sua dupla função como rei e juiz. Apocalipse 14, 14. Então, o quarto anjo vem do santuário avisando ao juiz que o tempo da colheita chegou. Essa ceifa é seguida por outra, pois o quinto anjo também tem uma foice afiada e, sob as ordens do sexto anjo, ceifa a terra como se fosse uma videira, lançando as uvas no lagar da cólera de Deus para serem pisadas. A primeira ceifa pode ser a colheita dos salvos, já que a menção ao sangue escorrendo por 300 quilômetros fora da cidade torna óbvio que a segunda ceifa é o juízo divino sobre os ímpios. E também é simbólico, né? Não tem literalmente 300, sangue correndo por 300 quilômetros. Quanta gente precisaria para isso? Agora, depois de contemplar as visões de selos e trombetas, João recebe a última visão sétupla do juízo, as 7 taças da cólera de Deus, que o apóstolo denomina flagelos. Contudo, antes de apresentá-las, João descreve uma visão daqueles que venceram a besta, isto é, que resistiram às suas seduções e perseguições. Eles estão de pé no mar do vidro, que fica diante do trono de Deus, louvando ao Senhor com harpas, enquanto cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Da mesma forma como Israel louvou a Deus pela libertação da opressão de Faraó, agora os salvos de todas as eras louvam ao Deus e ao Cordeiro pela libertação da opressão de Satanás. Assim vive o povo de Deus. Então essa é uma luta, né? Esse é o desafio. Vocês observaram então, e apesar de sermos em Jesus Cristo já mais do que vencedores, é assim que a palavra de Deus vai nos dizer, a Apocalipse mostra que até a vinda de Cristo,
A igreja enfrenta grandes desafios, a igreja enfrenta lutas constantes e as suas lutas são humanamente impossíveis de serem vencidas. É importante termos consciência disso, razão pela qual o Apocalipse vai sempre nos ensinar, nos alertar sobre as lições espirituais aqui, que é importante que tenhamos comunhão com Deus, é importante estarmos com Cristo, é importante conhecermos a nossa fé, é importante estarmos em santidade, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. É importante a igreja estar assim e perseverar, para perseverar. Quem garante a perseverança? É sempre Cristo, é sempre Deus, é sempre a graça de Deus em Cristo, nunca diferente, é sempre a atuação do Espírito em nós. Mas eu tenho responsabilidade nisso, eu tenho que realmente me conscientizar e buscar vigilância, buscar viver a vida que Deus exige, requer de mim, me ensina, me exorta a viver. Eu tenho que estar vigilante para não cair nas ciladas do diabo. Ele já foi derrotado, mas ele é o inimigo mais terrível. E nós precisamos, então, reagir. Como é que Satanás é preso, é impedido de enganar as pessoas, de seduzir? Com a pregação. Nós vimos isso na pregação fiel, né? Por parte da igreja, uma igreja fiel. Nós vimos isso na nossa lição, quando tratamos da esperança escatológica da antiga e da nova aliança, que é a prisão de Satanás, simbolicamente falando, o impedimento de Satanás enganar, enganar livremente. Ele é impedido, e é impedido pelo quê? Pela verdade pregada. E quem prega essa verdade é a genuína igreja. Então, mesmo em momentos como esse, nós temos que proclamar o evangelho, principalmente agora. Um pastor disse algo acertado esses dias, bem próprio. Ele disse: talvez a igreja de Cristo não tenha no futuro uma outra oportunidade tão rica como essa, de testemunhar aquilo que ela sempre pregou, que ela tem vida eterna e não teme a morte. E é o que a igreja tem que fazer num momento como esse. É pregar, sair para pregar. Então, aqui o desafio, eu quero lançar um desafio para você, na próxima semana, compartilhar conosco, membro da nossa igreja, obviamente, né? Compartilhar conosco. Pregue a palavra para alguém. Fale com seu vizinho, enfim, com alguém no seu trabalho, com alguém com quem encontrar no caminho. Fale de Cristo. Pregue o evangelho. Tenha essa postura, uma meta de pregar para uma pessoa, só uma pessoa essa semana. Mas faça isso. Só por uma pessoa, só para uma pessoa. E aí, próxima semana, você compartilha conosco como foi essa experiência. E todos estejamos vigilantes diante dos ataques do diabo, para que possamos resistir nos dias maus. Que o Senhor nos abençoe. Se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição, compartilhe conosco pelo Zap e pelo nosso chat. Nós vamos encerrar aqui com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o desafio para o teu povo é muito além do que nossas forças limitadas podem suportar. Tua palavra descreve coisas que realmente, quando analisamos e comparamos com nossas capacidades, humildemente temos que reconhecer que não somos fortes o bastante, Pai. E por isso, aqui, pedimos a Ti que nos ajude nesse processo para sermos vigilantes, estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos atentos. Nós reconhecemos que isso acontecerá porque a Tua graça em Cristo é poderosa, é perfeita, mas é o Senhor que nos ensina, Pai, que devemos viver vigilantes e sempre reconhecer humildemente que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e reconhecemos realmente. Essa é a verdade do Senhor. Sem Ti nada somos. Sem o Senhor, nós jamais obedeceremos à Tua vontade, perseveraremos. Sem o Senhor, jamais seremos sensíveis à Tua voz.
e sem o Senhor jamais venceremos as investidas do diabo. Ajude-nos, Senhor, a mantermos a vigilância que precisamos e, ao invés de quedas e péssimo testemunho por parte do teu povo, tenhamos uma vida vitoriosa e de testemunho realmente autêntico, santo, fiel ao Senhor e à tua palavra. Pedimos que nos perdoe por tantos pecados que temos cometido. Quando olhamos as lições do livro de Apocalipse, uma das cobranças do Senhor é sobre o testemunho da igreja. Quanto a esse testemunho, onde está o testemunho da igreja? Onde está o nosso testemunho? Um mundo assustado, já disse alguém, precisa de uma igreja corajosa. Onde está, ó Pai, o nosso testemunho? Muitas vezes temos falhado e pedimos agora que o Senhor nos perdoe e nos converta a Ti. Ajude-nos. E ajude-nos também a falar de Cristo para quem o Senhor nos conduzir a falar. Que essa semana tenhamos essa disposição de falar de Jesus para alguém e no próximo encontro compartilharmos aqui com alegria como foi essa experiência. Ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa o nosso descanso e nosso dia amanhã, abençoa o Brasil, esteja nos ajudando, nos auxiliando diante de todas essas perseguições contra nossas liberdades. Retire, ó Pai, os homens perversos, puna, ó Pai, como só o Senhor pode fazer, e levante aqueles que são justos. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o nosso estudo, foi um prazer tê-los conosco, um ótimo descanso e um ótimo dia amanhã também. Deus o abençoe.